Qual sêmen usar? Sêmen sexado ou sêmen convencional? Essa é uma dúvida comum na rotina das fazendas e muitas vezes podemos estar tomando a decisão errada. Quando usamos o sêmen sexado, existe 90% de chance de nascer no bezerro. Isso ocorre porque esses espermatozoides passam por um processo no laboratório chamado citometria de fluxo, que é um processo que vai separar os espermatozoides que carregam o cromossomo X, que vai gerar bezerras fêmeas, dos espermatozoides que carregam o cromossomo Y, que vai gerar um bezerro macho. Os espermatozoides com o cromossomo X carregam mais DNA, então são, entre aspas, vamos falar assim, mais pesados, e por isso é possível separá-los durante esse processo. Mas esse procedimento feito no laboratório causa danos dos espermatozoides, e por isso eles têm a fertilidade reduzida. Assim, quando utilizamos o sêmen sexado, é esperado que tenhamos uma taxa de concepção menor do que quando se utiliza o sêmen convencional. Em geral, espera-se de 80% a 90% da concepção do sêmen convencional. Com os avanços tecnológicos, tem melhorado essa concepção, mas é fato que a concepção do sêmen sexado será pior do que a concepção do sêmen convencional. Pensando nisso, existem alguns critérios que devemos avaliar para decidir se a gente deve usar o sêmen sexado em determinada fazenda, em determinados animais ou não. Porque o sêmen sexado é uma ferramenta excelente que pode ajudar muito no avanço genético das fazendas, mas se usado da forma errada pode causar vários prejuízos. Na minha opinião, se a fazenda não atende esses critérios, é proibido falar de sêmen sexado nessa fazenda, porque ela vai trazer problemas ao invés de soluções. Os critérios que eu considero são: primeiro, essa fazenda tem volume suficiente para atender esse número maior de bezerras e novilhas que vão nascer na fazenda. Esse produtor, a gente está pensando em usar sêmen sexado, ele tem condição, ele tem caixa, tem dinheiro para bancar essa recria que vai aumentar de tamanho durante 2 ou 3 anos, o tempo que elas vão gastar para parir, aí começar a gerar receita na fazenda. A criação de bezerra nessa fazenda é uma boa criação, tem mortalidade baixa, bom ganho de peso, boa idade de primeiro parto. E o último critério que é a taxa de concepção. Para mim, para falar de sêmen sexado, do uso de sêmen sexado numa fazenda, o primeiro ponto, essa fazenda tem que ter taxa de concepção boa. Porque senão, como a gente já falou, a gente tem certeza que vai reduzir a taxa de concepção. Se a taxa de concepção já é ruim, a gente vai gerar uma taxa de concepção pior ainda. E o que é uma taxa de concepção boa, na minha opinião? Seria em torno de 40%. Um pouco mais ou pouca coisa a menos. Aí esse seria um ponto de corte para a gente começar a pensar em uso de sêmen sexado. Agora vamos um passo adiante. Você já olhou esses critérios, fazenda atende todos eles, então você decidiu que vai usar sêmen sexado. Mas também a gente não deve usar em todos os animais. Qual que é o critério que eu tenho usado, que algumas fazendas usam? Usar sêmen sexado apenas em novilhas, e novilhas aqui, só para deixar claro, estou falando de animais que nunca pariram, usar só em novilhas na primeira e segunda tentativa, porque senão começa a usar em animais que já estão atrasados, animal que não é bom de reprodução, esse animal vai parir muito tarde e vai demorar a gerar receita para fazer. Tem fazendas que fazem genoma dos animais, faz genoma das novilhas e bezerras. Então nessas fazendas pode ser estratégico usar o sêmen sexado apenas nas melhores novilhas, às vezes tentar até mais vezes do que 2, tentar 3, 4 talvez, e nas novilhas de pior genoma usar apenas o sêmen convencional. Essa seria uma possibilidade. E tem fazendas que usam também nas vacas, mas já parido, mas também eu entendo que deve ser usado apenas em animais de primeira cria, ou no máximo animais de segunda cria, e só em vacas que pariram bem, não tiveram retenção de placenta, não tiveram metrite, problema de casco, mastite, tem um bom histórico de condição corporal. Então esses aí seriam os animais, ao meu ver, seriam possíveis de ser utilizados sempre sem sexado.